Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, mais um dia da Palavra Pura, que lemos a Palavra de Deus. Estamos na leitura da Bíblia, vamos de Gênesis ao Apocalipse, se Deus quiser. Muito obrigada pela sua audiência, deixa o seu like, a sua inscrição se você não é inscrito, porque assim aparece mais para você, você pode meditar e passar o dia ouvindo a Palavra de Deus. Hoje vamos ler o Gênesis 44, Salmo 35 e vamos concluir o capítulo 24 de Lucas. Amém? Deus te abençoe, te guarde e você fique comigo aqui até o fim. Diz assim, 44. E ele ordenou ao administrador da sua casa, dizendo: enche os sacos dos homens com alimento, tanto quanto eles puderem carregar. Põe o dinheiro de cada um do homem na boca do saco, e põe no meu copo de prata na boca do saco do mais jovem, e o dinheiro do seu trigo. E ele fez conforme a palavra de José. Assim que raiou a luz da manhã, os homens foram enviados, e eles e os jumentos. E quando haviam saído da cidade, ainda não estavam distante, José disse ao seu administrador: levanta-te, segue os homens, e quando alcançares, diz-lhes: por que pagaste o bem com o mal? Isso não é o que o meu senhor usa para beber, e pelo qual ele adivinha? Fizeste mal em fazer isso. E ele os alcançou e lhes falou a mesma palavra. E eles lhe disseram: por que meu senhor diz essas palavras? Deus proíbe que teus servos façam conforme estas coisas. Meu filho está chorando. Peraí. Filha, a mamãe tá vindo aqui, tá bom? Ó. E eles disseram: por que meu senhor diz estas palavras? Deus proíbe que teus servos façam conforme estas coisas. E eis que o dinheiro que encontramos na boca dos nossos sacos, trouxemos novamente a ti na terra de Canaã. Como então nós roubaremos da tua casa e do teu senhor prata e ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, que morra, e nós também seremos escravos do meu senhor. E ele disse: então seja agora de acordo com as vossas palavras. Aquele com quem for encontrado será meu escravo, e vós estareis sem culpa. Então eles se apressaram em descer, cada homem pôs a sua terra e o seu saco, e cada homem abriu o seu saco. E ele procurou e começou pelo mais velho e terminou no mais jovem, e o copo foi encontrado com Benjamim. Então eles rasgaram suas vestes e carregaram cada homem os seus jumentos, e voltaram à cidade. E Judá e os seus irmãos vieram da casa de José, pois ele ainda estava ali. E eles prostraram-se diante dele. E José lhes disse: que ato é este que fizeste? Não sabeis que um homem como eu certamente ia adivinhar? E Judá disse: o que diremos ao meu senhor? O que falaremos? Ou como nós inaceitaremos? Deus descobriu a iniquidade dos teus servos. O que falaremos? Ou como nos inocentaremos? Deus descobriu a iniquidade de teus servos. Eis que somos servos do meu Senhor, tanto nós quanto aquele que também está com quem o copo foi achado. E ele disse: Deus proíbe que eu faça isso, mas o homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. E quanto a vós, levantai-vos e voltai em paz ao vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: ó meu senhor, deixai o teu servo, suplico-te, fale uma palavra aos ouvidos de meu senhor. E não deixai que a tua ira se acenda contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo: tendes ainda um pai ou um irmão?
E nós dissemos ao meu pai: temos um pai velho e um filhinho pequeno, e seu irmão está morto, e só foi deixado de sua mãe, e seu pai o ama. E tu disseste aos teus servos: trazei-o a mim, para que eu possa colocar meus olhos nele. E dissemos ao nosso senhor: o rapaz não pode deixar o seu pai, pois se deixar o seu pai morrerá. E tu disseste aos teus servos: se vosso irmão mais jovem não vier, não verás mais a minha face. E aconteceu que, quando nós subimos ao teu servo, meu pai, dissemos as palavras do meu senhor. E nosso pai disse: ide novamente e comprai o alimento. E dissemos: não podemos descer se o irmão mais jovem não for conosco. Daí desceremos, porque não podemos ver a face do homem, se nosso irmão mais jovem não for conosco. E o teu servo, meu pai, disse: sabei que a minha mulher me deu 2 filhos, e um se foi de mim. E eu disse: ele certamente foi despedaçado, e eu não o vi desde então. E se tirardes também este de mim, e ele certamente foi despedaçado. E o mal acontecer a ele, levareis meus cabelos grisalhos com tristeza à sepultura. Agora, pois, quando eu for ao teu servo, meu pai, e o rapaz não estiver comigo, visto que a sua vida está atada com ele, acontecerá que quando ele vir que o rapaz não está conosco, ele morrerá, e os teus servos levarão a tristeza, a sepultura, e os cabelos grisalhos do teu servo, nosso pai. Porquanto teu servo se tornou fiador do rapaz diante do meu pai, dizendo: não o trouxe a ti, então eu levarei a culpa diante do meu pai para sempre. Agora, pois, suplico-te, deixa teu servo ficar no lugar do rapaz como servo para o meu senhor, e deixa o rapaz subir com os irmãos. Como, pois, eu subirei a meu pai e o rapaz não estando comigo, para que, porventura, eu não veja o mal que virá sobre meu pai? Salmo de Davi. Pleitei a minha cabeça ao Senhor, como aqueles que lutam comigo. Luta contra aqueles que lutam comigo. Toma o escudo e o broquel, e levanta-te para o meu socorro. Saca também a lança e impede o caminho contra aqueles que me perseguem. Diz para a minha alma: eu sou a tua salvação. Que eles sejam desconcertados e leva a vergonha aqueles que buscam a minha alma. Que sejam virados para trás e levados à confusão aqueles que são contra mim. Que eles sejam como palha diante do vento e que o anjo do Senhor os afugente. Que o caminho deles seja escuro, escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa eles esconderam para mim sua rede em uma cova, que sem causa eles cavaram para minha alma. Que a destruição venha sobre ele de surpresa e que a rede que ele escondeu o apanhe. Que ele caia naquela mesma destruição. E minha alma se alegrará no Senhor, ela se regozijará em tua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que os livras o pobre daquele que é forte demais para ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o prejudica. Falsos testemunhos se levantarão. Puseram na minha conta coisas que eu não conhecia. Eles me recompensaram com o mal, o lugar do bem, para prejudicar a minha alma. Mas quando eles estiverem enfermos, minha roupa foi pano de saco. Humilhei minha alma com jejum, e minha oração retornava ao meu próprio peito. Comportei-me como se tivesse sido meu amigo ou irmão. Eu me curvei pesadamente como alguém
que pranteia por sua mãe. Mas, na minha adversidade, eles se regozijaram e se reuniram, sim, os miseráveis se reuniram contra mim. E não sabia disso. Eles me rasgavam e não cessavam. Com os zombadores, hipócritas em festas, eles rangiam sobre mim os seus dentes. Senhor, até quando tu assistirás a isso? Resgata a minha alma de suas destruições e a minha querida dos leões. Eu te darei graças na grande congregação. Eu te louvarei entre muitos povos. Não deixeis que aqueles que são meus inimigos erradamente se regozijem sobre mim. Nem deixeis que pisquem o olho os que me odeiam sem causa. Porque eles não falam de paz, mas maquinam assuntos enganosos contra aqueles que estão quietos na terra. Sim, eles abrirão sua boca amplamente contra mim e disserão: haha, nosso olho viu isso. Isto tu viste, ó Senhor. Não fiqueis em silêncio, ó Senhor, não fiqueis longe de mim. Agita-te e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, meu Deus e meu Senhor. Julga-me, ó Senhor, meu Deus, de acordo com a tua justiça, e não os deixeis eles se regozijarem sobre mim. Não os deixes dizer em seus corações: ah, se nós o tivemos. Não os deixeis dizer: nós o engolimos. Que eles sejam envergonhados e confundidos, juntamente os que se regozijam contra mim, contra minha mágoa. Que eles se vistam de vergonha e desonra os que se magnificam contra mim. Deixe eles gritarem de alegria e sejam felizes aqueles que favorecem a minha justa causa. Sim, que eles digam continuamente que o Senhor seja agradecido, engrandecido, porque tem prazer na prosperidade do seu servo. Minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Amém. Lucas 24, capítulo 24, versículo 13 ao 53. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para a aldeia chamada Emaús, que distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, quanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos foram retidos para que não o conhecessem. E Jesus lhes disse: que tipo de comunicação são essas que tendes um com o outro, enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhes: por acaso és tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que têm acontecido neste dia? E Jesus lhes disse: quais coisas? E eles lhes disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos, palavras, diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que ele fosse quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de 2 anjos que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardos de coração, para credes em tudo o que os profetas falaram.
não convinha que Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez com que ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que eles, assentados à mesa, Jesus tomou o pão e o abençoou e o partiu e disse-lhes. E os seus olhos foram, e deu-lhes, e os seus olhos foram abertos. E eles o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Aconteceu que, estando assentado à mesa com eles, Jesus tomou o pão, o abençoou e partiu e deu-lhes. E os olhos dos homens foram abertos, e eles o reconheceram. E Jesus desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abriu as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém. Encontraram os 11 reunidos e os que estavam com ele, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram as coisas que tinham acabado de acontecer no caminho e como o reconheceram ao partir o pão. E enquanto eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Mas eles, espantados e aterrorizados, pensavam estar vendo um espírito. E Jesus lhes disse: por que estáis perturbados e por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. A ressurreição da carne. E falando isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés. E eles, ainda não crendo, por causa da alegria e admiração, disse-lhes: tendes aqui algo de comer? Então eles deram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E Jesus tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: estas são as boas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu seu entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Jesus sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele levou para fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi levado ao céu. E eles o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo. E estava continuamente no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Finalizamos mais um livro aqui, que foi o Evangelho de Lucas. Amanhã começamos Hebreus. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo e fique com o Senhor. Até mais.